noite a todos. Hoje eu vou passar aula para vocês de tabelas de dados agrupados, tá? Que é esse formato aqui que tem os dados organizados em linhas e em colunas, tá? Nós iremos então verificar como é que se faz uma tabela de dados agrupados, tá? O princípio básico dos dados agrupados, né, são dados que variam no intervalo. Tem um limite inferior, tá, e um limite superior. Então nós vemos aqui na classe que temos um limite inferior, que fica sempre no lado esquerdo, e o limite superior fica sempre no lado direito. Então nós partimos então de uma amostra, né? Sempre nós partimos de uma amostra, né? Então essa aqui é uma amostra de idade com 8 repetições, tá? E aí como é que a gente pensa em fazer a tabela? A primeira coisa, pessoal, para fazer uma tabela de dados agrupados é pegar a nossa amostra que está toda ela desorganizada pelo processo aleatório de sorteio, né? E organizar em ordem crescente, colocar ela num rol, né? Colocar num rol é organizar em ordem crescente ou decrescente. Então eu optei por colocar os dados em ordem crescente, tá? Do menor para o maior. E tendo cuidado de verificar que o número de elementos da amostra é o mesmo número de elementos que está no rol. No caso aqui 8 repetições. Segunda coisa a fazer, segundo passo, é escolher a forma de contagem entre as 4 que existem. Então temos essa forma aqui, né, onde a barrinha para baixo ela inclui o limite inferior, né, ou conta se ele existir, e essa exclui o limite superior. Então tem essa forma, essa e essa, mais usada, pessoal, essa aqui. Outra coisa que a gente tem que verificar é o intervalo de classe, né? Que é o intervalo da classe que vai do limite inferior ao superior, né? Então isso aí é padronizado também, tá? Então nesse caso eu selecionei 15 unidades. Poderia selecionar 10? Poderia. Poderia selecionar essa forma de contagem? Poderia. Mas o ideal para a gente trabalhar com análise de dados na estatística, para comparar dados, a gente tem que selecionar uma forma de contagem. Nós temos que optar em manter ela sempre. E o intervalo de classe também manter fixo, para não ter tanta variação nos nossos dados. O que nós queremos encontrar são variações, então nós não podemos ter dados já com variações, né? Então a gente tem que homogeneizar os dados, tá? Então, nós podemos verificar então, o que a gente, quando monta uma tabela, a gente calcula? A gente calcula a frequência, que é o número de vezes que o elemento se repete, a absoluta, né? A frequência em porcentagem, que é a porcentagem do número de vezes que o elemento se repete. A FAC, que é a frequência acumulada crescente, né? Nós iremos acumular os valores de forma absoluta. E a FAC em porcentagem é a frequência acumulada crescente em porcentagem, tá? Então, basicamente a gente precisa, para montar uma tabela, organizar os nossos dados em rol, selecionar uma única forma de contagem e determinar o intervalo de classe. A forma de contagem e o intervalo de classe é dado pela pessoa, pelo pesquisador, a pessoa que está analisando os dados, tá? Então, como é que eu monto essas classes? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 classes. Como é que eu monto a classe? Bom, eu seleciono o primeiro elemento, tá? Então, a primeira coisa antes de eu montar essa tabela, eu tenho que ter as classes já montadas, tá? Então, eu seleciono um limite inferior da primeira classe, tá? Eu selecionei 8 aqui, poderia ser 7, poderia, né? Então, e o intervalo de classe com 15 unidades, né? Então 15 unidades daqui para cá, então, ou seja, 8 mais 15 dá 23. A fórmula do intervalo de classe é o limite superior menos o inferior. Então, se a gente pegar 23 menos 8, dá 15. Então, todas as classes têm um intervalo de classe de 15 unidades. Então, de 8 mais 15 é 23, 23 mais 15 é 38, 38 mais 15 é 53 e assim por diante. Até essa classe aqui, 83. Por que eu fiz 83? Bom, porque meus dados iniciaram em 8 e terminaram em 70. Né? Então, o 70 ele tem que ser contado dentro de uma classe. Né? Então, a gente pode perceber, por exemplo, que de 53 a 68 eu consigo contar o 61. 70 não. Né? Por quê? Porque esse valor aqui não é contado. Né? E outra, que o 61 está aqui dentro, certo? 70 não. Né? Então aqui eu conto, por exemplo, de 53 até 67,9999. Então o 70 está aqui, tá?
Então, nesse tipo de elevado de classe, eu conto esse valor se ele existir e eu não conto esse valor. Tá? Eu conto se existir, então no caso aqui tem 8, eu contei o 8. Né? Eu contei os valores que estavam dentro desse elevado de classe, são o 8 e o 20, certo? Agora o 23, por exemplo, 23 que eu montei nas minhas classes, que primeiro eu monto as classes para depois calcular as frequências, ele não existe, mas não tem problema, tá? Não tem problema, você tem que contar entre 8 e 23, né? E o 23, se ele existisse, eu contaria aqui, ó. Então não tem problema dele não existir. Então aqui eu vou contar aqui em 25 e 32, tá? Esse é o pensamento que tem que ter. Vocês então, baseado no intervalo de classe, selecionam o primeiro valor e vão contar. Então nem todos os valores que vocês montaram nas classes estarão aqui. O que importa é vocês contarem todos os elementos que estão aqui nesse rol agora. Tá? Então, por exemplo, de 8 a 23, qual é a frequência absoluta? 2, é só o 8 e o 20. 23 a 38, 2, o 25 e 32. 38 a 53, 2, 46 e 52. 53 a 68 só tem um, que é o 60, e 68, 83 só tem um, que é o 70. Se eu somar tudo aqui dá 8. 8 é o número de elementos que tem aqui no nosso rol, que tem na amostra. E a porcentagem, a frequência porcentagem? Bom, eu faço uma regra de 3. Se o meu total ele sempre equivale a 100%. Então, uma frequência equivale a x. 100 por 8 dá 12,5. É uma regra de 3 simples. Então, onde tiver 1, eu coloco 12,5 na casa da frequência porcentagem. E do 2, mesma coisa. 8 é 100%, 2 é x, 200 por 8 dá 25%. Onde tiver 2, eu coloco 25%. Tá? Então, já calculei as frequências aqui, a frequência e porcentagem. Agora vamos para o FAC. O FAC é uma frequência acumulada crescente absoluta. O que temos que fazer? Primeiro, repetimos os valores da primeira classe. Né? E eu vou acumulando valores. Então, de 8 a 23, já tem acumulado 2 valores. Agora, de 8 a 38, tem quanto? 2 mais 2, 4. De 8 a 53, tem 4 mais 2, 6. De 8 a 68, tem 6 mais 1, 7. De 8 a 83, eu tenho 7 mais 1, 8. Tá? Então, esse valor fecha com os valores aqui. E o FAC porcentagem é a mesma coisa. Eu repito o primeiro valor de porcentagem, de 8 a 23 já tem acumulado 25%, mas de 8 a 38, 25 mais 25, 50. De 8 a 53, 50 mais 25, 75. De 8 a 68, 75 mais 2,5, 87,5. De 8 a 83, 87,5 mais 12,5, 100, tem que fechar 100% aqui. Então, basicamente, nós temos os nossos dados organizados, né, nessa tabela, né, de dados que são agrupados, e calculamos as frequências. Para que a gente faz isso? A gente faz isso para aplicar uma estatística descritiva. As perguntas que surgem após isso aí são: qual é a maior frequência absoluta? Então essa pergunta aqui, a gente vem aqui nas frequências absolutas e verifica qual o número maior. 2. Qual é a menor frequência absoluta? 1. Então a gente pode até descrever qual é a maior frequência absoluta. A maior frequência absoluta é 2. Mas a gente pode falar que corresponde aos valores de 8 até 52, né? A gente pode citar isso aí, mas a frequência em si ela é 2. A menor frequência em si ela é 1, né? E com a FAC eu faço perguntas do tipo: quantos valores temos entre 8 e 68, né? Então eu venho aqui de 8 a 68, então eu venho aqui, certo? Quero de 8 a 68, então eu venho nessa linha aqui e eu vejo que eu tenho 7 valores, certo? Porque essa é uma frequência acumulada. Essa frequência, FAC, é uma frequência acumulada entre 8 e 68. Então, por exemplo, eu tenho 7 valores. Eu posso ver quais são os 7 valores. Posso até escrever 8, 20, 25, 32, 46, 52 e 61. Tá? E também eu posso verificar qual é a porcentagem dos valores entre 8 e 68. Agora em porcentagem. Então, mesma coisa, eu venho aqui de 8 a 68, de 8 a 68. E é 87,5. Tá? Aqui a forma de apresentar uma porcentagem é essa, pessoal. Tá? Se vocês não citaram no texto que vocês têm uma amostra com 8 elementos, se vocês citarem no texto que vocês têm uma amostra com 8 elementos, você pode citar só 87,5. Mas se você não citou no texto,
é adequado que você coloque 87,5% e, entre parênteses, a frequência, que corresponde a 87,5%. Porque o número solto, 87,5%, pode ser de 100, pode ser de 1000, pode ser qualquer valor. Então ele não dá ideia do que é. Então você tem que falar, ou você fala o N amostral no início, ou se você não falar, você coloca dessa forma aqui. Essa é a forma correta de citar, certo? Eu cobro isso aqui, certo? Vou avisando para você já que eu cobro isso aqui, tá? Então a gente fez essa estatística para descrever num projeto. A gente pode colocar nos resultados do projeto, né, na seção resultados, ou resultados de discussão, se você associa uma literatura, tá? Aqui eu coloquei até uma referência a alguma literatura, claro, tinha que ter autor, certo? Mas só para ter uma noção que você vai, então se a gente estiver trabalhando só com os resultados, nós vamos descrever nossos resultados. Como é que seria isso aí? A amostra de idade tal contém 8 idades e tem a maior frequência 2, que corresponde às idades variando de 8 a 52. Né? Então aqui, ó, vejam que eu coloquei a idade 8 e 52, eu não coloquei a classe. O que existe é a idade, que está dentro dessa classe aí. A menor frequência corresponde às idades 61 e 70, coloquei as idades. Né? Nesta amostra, 87,5%, 7 corresponde às idades variando de 8 a 61. Então veja que eu estou descrevendo os dados. Então até aqui seria resultados só. Agora, se eu tivesse resultado de discussão, eu poderia, no item, na seção resultados, eu teria que dar os meus resultados e já discutir eles. Podemos concluir que esta amostra é composta tal. Claro que aqui pessoal, eu já estou fazendo uma referência com uma idade a adolescente, adulto, idoso, tá? Mas teria que ter o autor e o ano de publicação, tá? Isso aqui é só para a gente ter uma noção. Se fosse fazer um trabalho mesmo, eu teria que ter o autor, se fosse comparar com a literatura, eu teria que ter o autor e o ano da publicação. Tá? Isso aqui só assim, dessa forma, não tem validade. Então, nós construímos essas tabelas de dados agrupados justamente para quê? Para obter uma descrição dos nossos dados na estatística descritiva e construir um texto e informar o nosso leitor sobre nossos dados. Então é isso aí. Boa noite a todos. Tá? E eu vou passar para vocês já um item, uma postilhinha com os exercícios que vocês farão e irão me entregar então na próxima aula, tá bom? Então tá, boa noite a todos.